Bom, boa noite a todos. Essa é a nossa aula 13.4. Eu vou disponibilizar depois no Moodle essa videoaula, na qual nós vamos falar um pouquinho da adoção de normas ou de harmonização da contabilidade entre os diversos países, em função da globalização de negócios e do mercado de capitais. Há cada vez mais uma necessidade de nós termos procedimentos contábeis, normas contábeis que sejam adotadas pelos diferentes países. A harmonização, obviamente, difere de padronização, que seria a adoção de um grupo de normas padrão para todos os países e não permitindo a adaptação dos países às suas necessidades. Obviamente, a contabilidade, como uma ciência social, ela também está ligada à cultura desses países. Obviamente, um país que tem uma cultura mais conservadora também terá uma contabilidade mais conservadora. Mas há, nos últimos anos, todo esse esforço para a adoção de normas internacionais, que todos os países possam adotar princípios padrões. Por isso, a palavra convergência passou a bastante ser utilizada para definir a trajetória dos países na adoção da International Financial Reporting Standard. Isso é a sigla, nós utilizamos também em português, IFRS. São normas de divulgação contábil internacionais. O objetivo seria a adoção integral dessas normas por todos os países. O processo de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis difere substancialmente entre a maioria dos países. As diferenças podem ser vinculadas a inúmeros fatores culturais, políticos, econômicos, sociais, logicamente tradição histórica, estrutura política e legal, desenvolvimento econômico, o mercado de capitais também difere, o conceito de lucro difere de um país para outro. Todos têm um enfoque diferente sobre o que significa o lucro contábil. Só para dar um exemplo, nos países da Alemanha, as grandes empresas que operam na Bolsa de Valores de Frankfurt, que aliás tem um movimento menor do que a Bolsa de São Paulo. Não é muito comum as empresas negociarem ações na Bolsa de Frankfurt, ou negociam, mas não é em número tão significativo. E para eles, essas empresas grandes, vamos citar um exemplo, a Daimler-Benz, que aqui no Brasil se chama Mercedes-Benz, até hoje há entre os detentores desta empresa pessoas com o sobrenome dos fundadores de Daimler-Benz. Ela continua sendo uma empresa cujo controle acionário está na mão das famílias. E para eles o lucro é preservar esta empresa, preservá-la, que ela continue pertencendo à família dos fundadores. No Japão, o lucro contábil tem um enfoque bem diferente. Lá o emprego praticamente é vitalício. Então, para uma empresa japonesa, o lucro significa que os seus funcionários vão continuar trabalhando naquela empresa. O mercado americano se preocupa muito mais em divulgar um lucro que será utilizado para pagar os dividendos dos que possuem ações, dos detentores de ações dessas empresas. Então tem um enfoque bem diferente. Bom, esses esforços para aumentar a comparabilidade das normas contábeis, há uma preocupação por parte dos organismos internacionais de contabilidade, como o International Federation of Accountants dos Estados Unidos, a International Account Standard Board
IASB, também quanto à harmonização de conceitos e práticas contábeis, que se refletem também na formação dos profissionais de contabilidade, o que pode ser identificado por meio do apoio dado a essas instituições à Organização das Nações Unidas, em sua proposta feita para que haja uma convergência entre as demonstrações contábeis dos diversos países e até de um currículo mundial para os cursos de contábeis. Esse é o empenho que está se fazendo e isso vai continuar nos próximos anos. Para nós não chegamos até hoje, não conseguimos um currículo para o curso de contábeis padrão para o Brasil. Imagina se nós tivermos que adaptar o nosso currículo também para as normas internacionais, criar um currículo básico para diferentes países, né, que utilizem um padrão. Obviamente, se alguém é formado em contábeis na Argentina e vem trabalhar no Brasil, ele terá que fazer uma reciclagem muito grande para se adaptar às normas contábeis que nós utilizamos no Brasil. Bom, a adoção obrigatória desse IFRS, eu vou repetir o que isso significa: International Financial Reporting Standards, padrões internacionais de divulgação dos relatórios contábeis. A adoção obrigatória pela União Europeia pode ser considerado um marco da harmonização das divulgações contábeis e do processo de convergência. No ano de 2005, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores da União Europeia foram solicitadas a elaborarem suas demonstrações consolidadas de acordo com estas IFRS. Porém, as demonstrações individuais das empresas listadas não foram objeto de exigência, fazendo com que a União Europeia tivesse dois regimes normativos distintos no mesmo lugar. Países não integrantes da União Europeia, como a Austrália, Nova Zelândia, Israel, também estão convergindo para a adoção das IFRS, tanto completamente ou parcialmente. Os Estados Unidos têm apoiado o processo de convergência. Em 2002, o FASB e o IASB firmaram o seu compromisso com a convergência, o qual incluía fazer com que as normas existentes fossem tanto totalmente compatíveis como praticáveis, coordenar seus futuros programas de trabalho para assegurar a continuação dos projetos de junção e encorajar os órgãos interpretativos e a coordenar suas atividades. Ambos reafirmaram esse comprometimento. Já no ano 2009, o Group of 20 Leaders, o G20, né, fez um pedido para que o FASB e o IASB complementassem o processo de convergência de suas normas até o fim de 2011. Frente ao pedido, em novembro daquele ano foi publicado um relatório do progresso, intensificando o planejamento do trabalho conjunto. O mesmo foi feito em abril de 2012. O pressuposto de que a convergência das normas contábeis com as IFRS traz uma maior transparência e comparabilidade do Financial Reporting, além de inúmeros benefícios como a integração dos mercados financeiros internacionais, a consolidação dos blocos econômicos, a atuação das instituições em vários países e a estabilidade financeira. Verifica-se a importância do estudo da relação das causas das diferentes internacionais,
do Financial Reporting, de seu nível de influência, de suas classificações e da mensuração, da harmonização dessa forma. A questão aqui proposta pode ser anunciada da seguinte maneira: quais são os principais temas pesquisados na contabilidade internacional relativos ao Financial Reporting nos principais periódicos internacionais? Bom, aqui no Brasil, nós também nos adaptamos a essas normas. Foi feito esse acordo, o que culminou com o Brasil também aderindo a esse acordo, e nós estamos aos poucos adaptando as nossas normas contábeis às normas internacionais. Antes de concluir, eu vou mandar esse trabalho. Eu baseei essa aula numa publicação feita chamada Contabilidade Internacional, uma análise da produção científica nos principais periódicos internacionais, entre 2000 e 2009. O trabalho é de diversos professores do curso de contábeis da UNB, entre eles o Jorge Niyama, que foi meu colega no doutorado de contabilidade. Esse trabalho foi publicado, eu acho, na Revista de Contabilidade e Organização. Foi com ele que eu baseei essa videoaula, e eu vou mandar esse trabalho também para vocês, para que possam ler todo esse trabalho, esse referencial teórico, a importância que tem para o país o processo de convergência com as normas internacionais, para que nós possamos inserir o Brasil também nas normas internacionais, já que nós também estamos participando da globalização dos mercados financeiros, o que exige cada vez mais que nós tenhamos contabilidade utilizando-se dos mesmos princípios, pelo menos que uma empresa, independente do país em que ela se encontra, se tiver a mesma receita, se tiver os mesmos custos, também evidencia o mesmo lucro, o que não acontece porque há diferentes interpretações, e a contabilidade sim é uma ciência social, por isso ela não é tão fácil nós criarmos normas que possam ser adotadas por todos os países, já que também, como ciência social, a contabilidade está ligada à cultura de um país. Era isto. Eu vou deixá-los daí com esse artigo, vou anexar ao Moodle para que vocês possam lê-lo, né? Agradeço a atenção e até a próxima aula. Muito obrigado.